Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E o Palmeiras está fechando aí o primeiro reforço para a temporada 2025. O atacante Facundo Torres, que vem em negociação aí com o Palmeiras há pelo menos aí umas 2 semanas. E a negociação ganhou força nesse sábado. Os valores agradaram ao jogador, agradaram ao clube que ele pertence e a qualquer momento ele pode ser anunciado aí no site do Palmeiras. Antes de soltar o debate, os comentaristas falando sobre o Verdão, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. Então vamos aí para o debate e daqui a pouco nós estaremos de volta. Adversário, centro de treinamento da Barra Funda. Vamos falar do Palmeiras porque tivemos a despedida de um grande ídolo do Palmeiras. Não dá para falar que não foi. 10 anos aí de clube, Dudu deixou o Palmeiras, possivelmente deve ir lá para o Cruzeiro, Toca da Raposa, mas Dudu sem dúvida foi um multicampeão pelo Verdão, 12 títulos, quase 500 jogos pelo clube e com certeza Robson vai deixar saudade, porque foi um grande nome. Ultimamente não estava jogando tão bem, realmente, ficou um tempão afastado dos gramados, lesão, aquela confusão, sai antes, não sai. Mas assim, não dá para apagar a história dele no Palmeiras. Não dá e assim, é uma era, né? Uma era. Não é uma historinha pequena, curta, é uma era. O Dudu chegou nervosinho no Palmeiras, lembra? Todo mundo lembra, ele empurrava juiz e tal, né? Era meio esquentadinho, foi amadurecendo e foi se tornando o principal jogador do time. O Palmeiras de 2015 para cá ia fazendo umas peneiras, né? Se contratava, depois melhorava o time, contratava e o Dudu foi ficando e foi ganhando esse espaço. Ele tem 12 títulos no Palmeiras, ele tem mais títulos do que o grande Ademir da Guia. Então isso tem um peso, tem um peso. Agora, o que a gente cobra é assim, é difícil para o clube fazer uma despedida de um jogador em grande estilo, né? Ontem eu estava vendo na Espanha, teve um jogador que saiu, Navas, ele fez a sua última partida, entrou com os filhos, o estádio todo batendo palma, os jogadores dos dois times batendo palma, ele passou num corredor. Aqui, todo jogador sai pela porta dos fundos. O Cássio saiu pela porta dos fundos. O Gabigol saiu pela porta dos fundos. E é ídolo também. O Cássio é ídolo, o Gabigol é ídolo, com todos os problemas. É ídolo. E o Dudu a mesma coisa. A gente não sabe aos 32 anos se o Dudu poderia render mais do que rendeu esse ano. Mas ainda porque, é jovem. Na verdade, pro futebol ainda é jovem. Mas ele não foi colocado à prova, né? Eu acho que o Abel teve uma ordem da Leila. Olha, a Leila pegou a mala do Dudu e colocou ali na avenida, né, em frente à academia, né? Na Marquês de São Vicente. Tá lá a sua mala, não queremos mais, você devia ter ido pro Cruzeiro. E o Abel deve ter cumprido ordens, né? Porque o Dudu, faz tempo que ele voltou, ele poderia ter jogado mais, teve partida que ele poderia ter entrado e não entrou. E a gente não sabe a real condição dele depois da cirurgia, depois de todo esse problema. Então, assim, é um jogador ídolo, a torcida adora o Dudu, fez bobagem negociando com o Cruzeiro, fez bobagem, e depois fez uma segunda bobagem desnegociando com o Cruzeiro, né? Não vou. Ficou estranho para ele, deveria ter sido mais bem orientado, mas ele também deveria ter recebido um tratamento melhor do que uma simples nota, desejando sorte a ele no próximo clube. E aí, mano, nessa queda de braço entre Dudu e Leila, Leila saiu vitoriosa. Então, eu tive uma informação de uma pessoa dentro do Palmeiras que começou realmente aí a queda do Dudu quando ele quis do Abel um tratamento diferenciado por todo o nome que ele tem e história também. Não é que ele forçava uma barra, mas ele achava que ele tinha que ser tratado de uma maneira diferente, talvez com um pouco mais de carinho por parte do Abel. E o Abel não é esse tipo de treinador. O Mas que Abel é aquele carinho cara seria que ele esse, mano? Que atenção especial seria essa? Então, aquela cobrança às vezes diferente. E o Abel, o grande problema, ou talvez aí a grande virtude dele, é que ele trata todo mundo igual. Sim. Independente de ser o Everton, independente de ser o Dudu, independente de ser o Veiga, independente de ser o Gabriel Menino, independente de ser qualquer outro jogador, o Flaco Lopes, ele vai tratar todo mundo igual e o rigor de cobrança é o mesmo para todos. E o Dudu, até em momentos que ele estava... Vocês vão lembrar, tecnicamente não estava tão bem, às vezes ele era sacado antes mesmo da lesão. No começo do segundo tempo, com 10 minutos ele saía ali e ficava fazendo cara feia no banco, pegava a garrafinha, jogava no chão. E o Abel nunca ligou para isso. O Dudu tá jogando mal, vai sair. Ou acho que tem que sair, vou tirar. E o Dudu meio que começou a criar
não é um problema, mas ele começou a ficar meio triste com o Abel com relação a isso. E o Abel nunca ligou para isso. Ah, tá fazendo biquinho? Problema teu. Sou técnico do Palmeiras, vou colocar quem eu acho que tem que colocar. E aí começou a meio que desgastar um pouco a relação. Houve o contato do Alexandre Matos naquela oportunidade lá com o Palmeiras. Palmeiras não, primeiro foi com o Dudu, ele acertou tudo com o Dudu. Aí o Dudu chegou na Leila e falou, tem uma proposta do Cruzeiro, não sei o quê. Aconteceu o burburinho todo, que aí acabou vazando para a mídia. O Dudu depois resolve voltar atrás de uma negociação, e aí eu acho que a Leila estava correta, porque ela falou, eu espero que o Dudu cumpra o que ele pediu para ser feito. A gente negociou com o Cruzeiro e o Cruzeiro já deu a palavra que vai pagar o que a gente pediu e tá tudo certo. E aí o Dudu volta atrás. Então é aquele negócio, tipo, naquele relacionamento que tá desgastado, e aí você fala pra tua mulher, ou a mulher fala pro homem, fala, pô, vamos ficar junto até o Natal, porque minha avó não pode ter essa notícia agora. Mas aí o almoço de Natal tá aquele clima que um não tá olhando na cara do outro, é do Dudu e o Palmeiras. Não, é que fica estranho, como é que você assina com o clube, tá tudo apalavrado com o clube, se despede, leva pro teu chefe, pra Leila ali, olha, tô indo embora, a Leila fala, ok, vai embora, daqui a pouco você não vai mais. Como é que você vai trabalhar no outro dia com esse climão? Sim. A Leila agiu corretamente, né? Mas ela aceitou, o Dudu assinou, conversou, assinou não, né? Conversou, deu o ok dele e ela tá certa. Não, acabou o contrato, acabou o ciclo. Sim. Ele embananou todo o meio de campo, né? Ele que embananou já que ele pediu, todo. Né? Deveria ter ido. Assim, mas não dá para pagar a história do Dudu no Palmeiras. Eu acho que essa lambança toda, ela tem um peso e teve um peso nessa reta final do Dudu no Palmeiras, nas oportunidades, talvez, no pedido da Leila para o Abel, olha, usa menos, deixa ele de canto. E o Abel deve ter acatado, a gente está supondo aqui, mas acho que tem muito a ver com relação a isso, aos poucos minutos que foram dados ao Dudu pós-lesão. Mas, de fato, o Dudu foi um ídolo e é um ídolo do Palmeiras. Isso é incontestável. Aliás, muitos dos títulos passam pelos pés do Dudu. Inevitável, né? É inevitável. Ele foi um dos principais jogadores do Palmeiras, talvez o principal. Eu acho que ele é mais do que o Rafael Veiga. Nesses últimos anos e com certeza nesse período em que ele ficou ativo, né? Teve um ano parado por causa da contusão. E você falou do Abel, mano. Eu acho que o Abel ainda tem que entender que os jogadores são diferentes. Porque as pessoas são diferentes. Eu não sei se é certo, quando você junta um time, um grupo, tratar todo mundo igual. É bonito, o discurso é bonito, mas as pessoas são diferentes. Né? Você tem um cara que gosta mais de afago, você tem um cara que come num horário diferente, você tem um cara que tem que ligar para a mãe dele todo dia no intervalo do jogo porque a mãe dele pede. Sei lá, você tem um monte de coisas assim. E o treinador, como é um cara que cuida de todo mundo, tem que ter essa diferenciação. Não estou falando de tratar um ou outro melhor ou pior. Estou falando que cada um tem uma necessidade. E eu acho que o Abel vai entender isso ainda. Ele é um técnico novo, eu acho que ele ainda vai entender. Se fosse assim, o Romário não teria sido o cara que foi na Copa do Mundo de 94. Porque o Romário tem um tratamento diferente, não gostava de treinar, aquela coisa toda que a gente sabe. Né? Então, teve ali o Dunga ficou do lado do Romário. Tem tudo isso. E aí eu acho que talvez faltou um pouco dessa experiência para o Abel. Mano, num ranking aí dos grandes ídolos do Palmeiras, o Dudu tá entre os 5 ou tá longe ainda de estar entre os 5? Então, depende muito de quantos anos a pessoa tem, né? Porque esse negócio de ídolo é um pouco relativo. A pessoa que não viu, por exemplo, o Ademir da Guia jogar, ele não vai colocar o Ademir da Guia e possivelmente vai colocar o Dudu. É um garoto, uma pessoa mais jovem. Mas uma pessoa que viveu a década de 90 do Palmeiras, talvez aí se vai montar um meio campo pra frente, o cara não vai colocar o Dudu também. Você tem ali jogadores do quilate do Edmundo, você tem jogadores aí como o Evair, você vai voltar um pouquinho ali, você tem um Rivaldo, você tem um Alex. É difícil colocar o Dudu, mas para um garoto que viveu aí na época do Valdívia, com certeza Veiga e Dudu vão estar entre os principais jogadores. Eu acho que depende muito da idade da pessoa, né? Essa nova geração com certeza tem o Dudu como ídolo, não tenho dúvida disso, mas agora eu queria entender, falta alguém com o quilate do Dudu, status de ídolos dentro do Palmeiras nesse momento para 2025, mano? Eu acho que falta. O Dudu, por mais que tenha o Veiga, que é um jogador extremamente vitorioso também e está dentro do elenco, você tem o Gustavo Gomes, que também é um jogador emblemático dentro da história do Palmeiras, mas a gente está falando de um jogador que tem 12 títulos. É um jogador aí que realmente foi extremamente protagonista em boa parte desses títulos que ele conquistou dentro do Palmeiras. Então não tem como falar que não. Eu acho que o Dudu hoje, mesmo com o Veiga ganhando o que já ganhou também, Gustavo Gomes, mas o Dudu ainda é o jogador mais pesado do atual elenco, fato.
E agora a gente está falando de um Abel Ferreira que sempre quando acaba, entra ano, sai ano. E o Abel, fica ou não fica? Vem proposta, não vem? Mas parece ter uma proposta quente aí, pelo menos ventilada, do Sporting de Portugal, onde ele foi jogador. Enfim, tem toda essa relação. Abel deixa o Palmeiras ou não? É engraçado, né? Todo fim de ano é isso, né? É isso, é especulação. Um monte de propostas. A gente não viu nenhuma até agora, né? E ele está aí há 4 anos. Teve aquele caso do Qatar que ele assinou, que ainda precisa ser mais bem explicado. Mas está na FIFA e vão responder isso. Ele tem contrato até dezembro do ano que vem. A Leila falou várias vezes que quer que ele termine o contrato junto com ela nessa próxima temporada aí de 3 anos no comando do Palmeiras. Então ela também negocia essa renovação, esse prolongamento do contrato dele. Agora, ele cresceu no esporte, né? Ele foi jogador, ele foi treinador, ele tem uma base do Sporting. Agora, o dinheiro lá é menor do que o dinheiro aqui. Então, ele tem que pensar. E se ele estava querendo ir para o Qatar, como ele assinou esse contrato, ele disse que não, mas a FIFA está cobrando, ele estava atrás, talvez, de mais dinheiro, porque no Qatar é só mais dinheiro, né? Então, eu não sei se ele voltaria para o país dele para dirigir o Sporting, numa condição diferente, é verdade, porque quando ele veio da Grécia, ninguém conhecia o Abel Ferreira. Sim. Hoje ele é um cara conhecido e tem mercado, inclusive lá na Europa, né, da onde ele veio. Mas eu não sei se rola, não, se acontece, não. Eu acho que ele fica, se tiver um reforço, 2 reforços, porque o time que acabou o ano, talvez ele tenha dificuldade para continuar. Mas, mano, quando a gente fala do Abel, a gente está falando de um desafio que cada ano que passa no Palmeiras se torna ainda maior. A torcida já conhece ele, espera do Palmeiras um Palmeiras vitorioso e espera do Abel um time também que chegue para brigar pelos principais títulos, não seria diferente. Então a missão do Abel, cada ano que vai passando, vai se tornando mais difícil. Como manter o Palmeiras ali no topo? E eu acho que esse é o desafio para 2025, se de fato o Abel, que parece que tudo indica, vai permanecer no Palmeiras. Então, Renan, esse é o maior desafio de todo mundo, né? Porque muitas vezes chegar no topo já é difícil, mas permanecer lá é mais complicado ainda, porque existe a cobrança, existe a expectativa. Mas o Abel é um cara que tem lastro, né? O Abel, dentro do Palmeiras, ele conseguiu hoje se tornar o maior treinador da história do clube. Passou o Filipão, que era o mais emblemático, talvez, em termos de conquistas, em termos de mérito. Por mais que ele tenha errado muito nesse ano, aqui, principalmente dentro do Campeonato Brasileiro, eu acho que o Palmeiras acabou perdendo o título, principalmente por algumas atitudes equivocadas do Abel, inclusive naquele jogo contra o Botafogo também, mas não dá para contestar o cara. Eu acho que, desportivamente falando, é muito melhor para o Abel continuar no Palmeiras, que vai entregar em termos de competitividade uma condição muito melhor para ele do que qualquer outro time que ele possa ir. O Abel, inclusive, em muitas oportunidades, quando o técnico da seleção começa a balançar, é sempre o nome lembrado. Então, se ele vai, por exemplo, sai daqui e vai para Portugal, vão esquecer do Abel. Acabou o Abel. Se ele sai daqui e vai para a Arábia, vão esquecer do Abel. Então, nessa condição, eu acho que para ele continuar sendo lembrado, mesmo que talvez isso não signifique a ida para a seleção brasileira, mas quando você está com o seu nome sempre em evidência, até numa negociação de contrato é muito melhor. Você consegue barganhar alguma coisa melhor em termos de renovação perante o próprio Palmeiras. Então, nesse ponto, eu sou o Abel, não deixaria o clube, não. Passou por talvez altos e baixos dentro do clube, principalmente mais baixos esse ano, comparado a outros anos que ele teve dentro do próprio Palmeiras. Mas eu acho que para o ano que vem, talvez uma reformulação de elenco, essa oxigenação que o Palmeiras está precisando vai fazer bem para ele. E vamos só lembrar que o Palmeiras quase foi campeão brasileiro, né? É claro, é um campeonato que foi construído ao longo de muito tempo. O título do Botafogo veio ao longo de muito tempo, mas o Palmeiras teve tudo para ser campeão brasileiro. Perdeu em casa contra o Botafogo e foi ali que a chance foi por água abaixo, né? E perdeu para o Corinthians também num jogo que esperava que pudesse ganhar, né? Somar pontos. Foram as 2 partidas, para mim, chaves do Palmeiras nessa temporada. É bom sair quando você está com título, né? Assim, o Palmeiras não está com título, o Abel não está com título. Então, talvez ele tenha que esperar uma próxima temporada para sair em alta. Isso é básico, né? Mas se ele saísse agora, ele não sairia em alta? Tenho dúvidas, né? Tenho dúvidas. Esse ano foi muito ruim. O Mano falou, ele errou demais esse ano. É aquele treinador teimoso também, né, Mano? Que você estava comentando, né? Um cara teimoso que ele tá preso naquela tática dele ali. E alguns jogadores de confiança que por vezes não rendem, mas ele teima em colocar. O Abel tem muito disso. Então, tem isso, ele errou demais. Agora, ele já tem esse currículo construído no futebol brasileiro, que tem um peso. Ele já tem esse currículo. Agora, se ele tivesse um título do Brasileiro, um título da Libertadores,
talvez o mercado tivesse mais propício para ele sair. E tem todo o lado da família, do ciclo que acaba. Ele está aqui há 4 anos, né? A gente sabe que um dia ele vai voltar para a Europa, da onde ele veio. Então, assim, tem que ver quanto tempo mais ele quer isso. Ele consegue arrancar muito mais desse time? Consigo, então vou ficar. Não consigo, então vou sair. Ele tem que fazer essas avaliações também. Mas ele já deixou claro que para Portugal, ele não pretende voltar. Em algumas entrevistas, inclusive no começo do ano, no final do ano passado, sempre que o nome dele é ventilado e aparece alguma proposta, eles já até, enfim, já ventilaram ele no Porto, não é? No rival. Mas ele já disse que ele não tem a pretensão de voltar para Portugal, pelo menos por enquanto. Mas essas coisas mudam, né? Com certeza. Essas coisas mudam, né? Essas coisas mudam com dinheiro, essas coisas mudam com pedido de família, essas coisas mudam com posição na Champions League. Tudo isso faz a cabeça do treinador. Mano, o que seria uma boa para o Palmeiras de Abel para o ano que vem? Quais seriam as peças fundamentais para que o Abel conseguisse ficar numa boa e montar um time que realmente brigue por títulos? Olha, para falar a verdade, Renan, eu acho que a principal carência do time do Palmeiras hoje é um camisa 9. Por mais que o Flaco Lopes tenha feito alguns gols aí que foram importantes, mas o Palmeiras precisa realmente de um centroavante à altura. Aquela partida contra o Botafogo também, um lance do Rony dentro da área, talvez tenha sido o primeiro grande lance de perigo. Se você tem um cara não vou dizer o Yuri Alberto do começo do ano, mas o Yuri Alberto de hoje, ele teria empurrado aquela bola para dentro e teria feito gol. Eu acho que momentos cruciais ali, o grande jogador é o que vai decidir. Eu acho que a Leila, em determinado momento, ela ficou vacilando demais. Dentro os valores assustam. Pode ver, todo jogador que o Palmeiras vai mostrar interesse, ele acaba contratando quando é na surdina. Felipe Anderson, não vazou, o Palmeiras foi lá e contratou. Mas sempre que existe uma concorrência, a Leila não bate de frente. E eu acho que isso, para um clube grande, do tamanho do Palmeiras, por mais que vá inflacionar no mercado, o Flamengo e o Palmeiras estão disputando o jogador. Mas eu acho que falta de vez em quando, para a Leila, sabe, aquela gana daquele cara que está na Black Friday falando, eu vou comprar, eu quero, empurra o portão da loja e entra. Sabe, para a Leila, de vez em quando, falta aquele negócio aí, um pouco mais de ambição naquele negócio que ela quer. Ela desiste muito fácil. Os valores assustam, o outro entrou na briga, eu tô saindo fora. Não, tá errado, cara. Mas será que não sobra para a Leila aquela... Não sei se a palavra correta seria soberba, mas talvez, olha, somos o Palmeiras, então você tem que vir para o Palmeiras se você quiser. A gente não está fazendo leilão aqui. Eu acho que a Leila, às vezes, ela peca muito nesse ponto de ir mais com vontade para cima do mercado ou até mesmo para querer comprar o jogador, mas me parece que ela fica esperando que o jogador também demonstre muito interesse. Ô, Leila, eu quero muito ir para o Palmeiras. Fica tranquilo, eu vou pelo Palmeiras. Ó, tenho 7.000 propostas, mas eu quero ir para o Palmeiras. Eu acho que falta para ela também a convencer o jogador de que vale a pena vir para o Palmeiras. Mas agora convenceu, né? Porque o Facundo Torres aí, que tinha uma concorrência de um clube mexicano, também tá acertando com o Palmeiras. E pode ser uma boa, né? Acho que é uma boa contratação. Então, pra falar a verdade, eu vi o jogo que ele fez contra o Corinthians, quando ele jogava pelo Peñarol, e arrebentou com o Corinthians. Mas eu não acompanhei o cara na Major League, então, sinceramente, não sei. Eu tenho um certo preconceito, às vezes, quando a gente fala de jogadores da MLS, Major League, porque me parece um futebol tão mais fraco e tão distante da qualidade do futebol brasileiro que me espanta. Às vezes um jogador desse vem, funciona e resolve. Eu tenho essa mesma dúvida e tenho esse mesmo pé atrás em relação ao Facundo Torres. Ele fez 25 gols no futebol dos Estados Unidos. E daí? Né? Exato, e daí? Esse é o grande problema. O que isso significa no futebol brasileiro? Ele vem, 24 anos, Uruguai. A única coisa que eu acho que tem um peso é que ele é uruguaio. O uruguaio tem fibra, né? O uruguaio se entrega. Então, se ele vier com essa cabeça, eu acho que ele pode ajudar. Mas, para mim, não é um jogador pronto. O Palmeiras precisa de ídolo. Nós falamos do Dudu aqui, nós falamos do Rafael Veiga, que, para mim, está um degrau abaixo ali de ídolo, porque ele não se impõe como ídolo, né? Ele talvez tenha potencial esportivo, técnico para ser ídolo, mas ele não se impõe como ídolo. Então, o Palmeiras falta um ídolo. Para mim, o camisa 9 desse Palmeiras seria o Gabigol. Mas o Gabigol, não sei o quê, tem um pacote de confusão. Traz o pacote. O Palmeiras já teve Edmundo, o Palmeiras teve o Dudu. Exato. Não tem problema. O Abel diz que controla os jogadores. Traz o Gabigol. É estranho, tá todo mundo falando que o Gabigol vai pro Cruzeiro. Ele desmentiu. Sim. Você fala com o presidente do Santos, o presidente do Santos alimenta a esperança de ter o Gabigol. Assim, deve ter alguma notícia de bastidor dizendo que ele não está fechado com ninguém. Se eu sou presidente do Palmeiras, eu vou lá pro Japão atrás do Gabigol. Sim. Pode ser uma boa. Eu vou atrás, eu vou no Japão, eu vim aqui te contratar.
Só fazendo aqui um adendo, né, com relação à MLS, tudo que a gente está falando, Facundo Torres vindo, portanto, do Orlando City pro Palmeiras, mas a gente tem que lembrar também que o principal jogador do meio-campo do Brasileirão desse ano, o Gregori, eleito o melhor volante do brasileiro, veio da MLS para o Botafogo. Então, assim... O Carrillo do Corinthians também veio de lá. Enfim, tem jogadores que realmente funcionam, né? Mas eu ainda tenho o pé atrás com relação à qualidade do campeonato. Assim, quando a gente fala do Sauditão, o Campeonato Saudita, eu também acho que é um nível muito abaixo quando a gente compara com o brasileiro. Como a gente falava do chinês. Exato. Né? Quando a gente via jogadores bons indo para a Rússia. Né? Vai fazer o quê na Rússia? Vão ganhar dinheiro. Vão ganhar dinheiro. Então, assim, é claro, a gente não está colocando todo mundo na mesma cesta. Exato. Tem que dar oportunidade. Mas, assim, hoje, na minha cabeça, sem acompanhar o Facundo como a gente deveria, não é um jogador que chega pronto para vestir a camisa e que vai fazer todos os gols que o Rony, que o Flaco não fizeram na temporada. Eu não penso assim. E aí, mano, Gabigol no Palmeiras funcionaria? Eu acho que tem que ser um nome assim, um Gabigol, um Gabriel Jesus. Eu acho que o Palmeiras precisa ter realmente aí aquele centroavante que broque mesmo, que ponha medo no zagueiro do adversário. Mas o Flaco Lopes, ele não tem talvez aí esse punch? Não tem, gente. Fez gols importantes? Fez. De vez em quando ele tem um momento aí mais inspirado, faz uns 2 gols por jogo, quem sabe até 3, mas não é aquele cara que o torcedor do Palmeiras confie 100%. Eu acho que o Palmeiras precisa ter um centroavante impactante, sim. Eu acho que o Palmeiras falta realmente aquele camisa 9 que venha realmente ali para suprir essa carência que o Palmeiras tem. O Gabigol seria um baita nome. Eu sei que de vez em quando eu queria até aquela resistência, porque o Gabigol no começo do ano, ele participou de um podcast se declarando pro Corinthians, né? Depois naquele churrasco na casa dele, quando ele era jogador do Flamengo, ainda vestiu a camisa do Corinthians. Mas, gente, é um cara que dentro de campo resolve qualquer problema. É marrento, é mala. Mas, cara... Faz gol. O Arboleda do São Paulo vestiu a camisa do Palmeiras. Foi. Teve confusão, mas Sim. tá no Palmeiras, tá no São Paulo. Sim. E é um dos principais jogadores do São Paulo e sempre foi. Sim. O time é outro com ele. Então, Concordo. assim, você tem que saber... O jogador hoje, a idade, o Gabigol tem 28, né? O jogador tem uma cabeça diferente um pouco dos treinadores, do torcedor mais velho. A gente tem que abrir para isso, gente. Agora, pôs o cara, escalou o cara fez 3 gols, vale a pena ou não vale? Muito. Não, com certeza, ainda mais quando a gente está falando de um Palmeiras que hoje busca um centroavante, tem uma referência e está perdendo talvez o grande nome, o grande ídolo do Palmeiras. Hoje o Palmeiras tem ali jogadores de peso, Everton no gol, Veiga, mas você precisa, né, de alguém que tenha uma relação com o clube que você fala, esse cara é ídolo, esse cara bota medo, esse cara faz gol. E o Palmeiras em 2025 vai precisar, porque termina o ano como um Palmeiras com um elenco bastante diferente, bastante desgastado e um elenco que precisa se reforçar, mano. Precisa mesmo. Tem alguns jogadores aí, inclusive, que estão deixando o clube no final do ano, né? Estão falando do Zé Rafael, Marcos Rocha. Enfim, tem uma série de jogadores aí que o Palmeiras vai tentar fazer negócio e outros não vão permanecer mesmo. Então, essa oxigenação vai ser bom para todo mundo. E o Estevão vai embora. Era isso que eu ia falar agora. No meio do ano, que hoje é o principal jogador do time. A estratégia do Abel para esse final de Campeonato Brasileiro era passar a bola para o Estevão. Aliás, não tinha outro. Aliás, que jogador que é esse Estevão? Acho que depois do Neymar, talvez seja o jogador mais completo que nasceu, que a gente viu aparecer aqui para o futebol brasileiro. Um jogador completo, que tem tudo para se tornar uma grande referência mundial. Espero que a carreira dele siga tão brilhante quanto começou aqui no Brasil. Gente, assim, eu tenho que confessar que eu sou muito fã do Neymar. Eu sei todos os problemas do Neymar, acompanhei o Neymar, cobri na seleção, no Santos. Eu sei tudo que ele fez e sei por que todo mundo torce o nariz para o Neymar. Em muitos casos, com razão. Mas o que o Neymar fez do Santos para o Barcelona, eu acho que está difícil de chegar. Sim. Talvez a gente ainda não vai chegar nunca. Quando a gente compara números e a gente vê que os números, eles não mentem. Os números são muito parecidos, de uma carreira que se inicia muito parecida com o Neymar, mas obviamente não dá para fazer uma comparação com relação ao Neymar do Santos ao Estevão do Palmeiras. Inclusive o próprio Neymar chegou a campeonato intercontinental, na época campeonato mundial, foi, enfim, campeão da Libertadores da América. O Neymar fazia chover, mas o Estevão tivemos momentos do Estevão muito parecidos com o Neymar. E todo mundo diz isso, né? Todo mundo diz que o Estevão é diferente mesmo. A mudança de direção. O Abel fala isso, os companheiros falam isso, boa parte da mídia acha e acredita nisso, mas tem que ter calma com ele, né?
Eu falo isso porque eu acho que o Vini Júnior é um jogador mal explorado pelo potencial que ele tem. Vinícius Júnior no Real Madrid e na seleção brasileira. Então, assim, às vezes você encontra um técnico que te pede para marcar, volta até, segue o lateral, e aí acaba com a carreira de um jogador bom de bola, né? Então, assim, precisa saber como ele vai jogar no Chelsea, que lugar que ele vai jogar e qual vai ser a cabeça dele lá. A gente está vendo o Endrick, que saiu daqui ovacionado e está tendo dificuldades no Real Madrid, na Espanha. Está meio chateadão lá. Então a gente tem que dar um prazo ainda para esse menino. Só tem 17 anos, né? Mas ele, concordo com vocês, ele é diferente. Mano, a gente tá carente aí de ídolos aqui no futebol brasileiro, por isso que a gente se encanta tanto quanto um jogador. Quando um jogador desse tipo, Estevão, aparece, a gente, e aí, tá o nosso camisa 10 da seleção. Estamos carentes? Muito, né? Porque a gente tem uma safra hoje que é intermediária, né? A seleção brasileira, por mais que você possa falar do Vini Júnior, que eu acho que é um cara que tem potencial, mas ele tá longe de ter a qualidade que o Neymar tem, sabe? O protagonismo do Neymar. O próprio Estevão também é a mesma coisa. Eu acho que o Neymar tá um patamar acima. O Vinícius, quando chegou no Flamengo também, quando ele apareceu ali dentro do Flamengo, eu acho que comparado ele com o Estevão, em termos de qualidade, eu acho que os dois são excelentes. Mas eu acho que o Estevão tem um ponto a mais ainda, que é a finalização. Que o Vini Júnior, na época do Flamengo, ele tinha muita dificuldade. Ele começou a aprimorar isso quando ele chega na Espanha. Mas eu acho que nesse ponto, cara, se a gente parar pra pensar, hoje o melhor jogador da seleção é o Rafinha, cara. Que no Barcelona tá jogando muito também, mas eu acho que dentro da seleção brasileira é o mais protagonista. É mais protagonista que o Vini, é mais protagonista que o Rodrigo, é mais protagonista que o Endrick. Possivelmente vai ser mais protagonista que o Estevão, que não teve ainda uma chance mesmo, o Luiz Henrique, Igor Jesus. Esse é o nível da seleção brasileira hoje. E por mais que eu sei que exista um movimento pró-mídia, olha, a próxima Copa tá aí, o Brasil pode chegar. Não chega, gente, não chega. Temos seleções aí muito mais fortes que o Brasil hoje, dentro da própria Copa do Mundo. Não tem como o Brasil, com essa safra, pensar em chegar nem numa final. Seria muito legal se chegasse, porque final, às vezes aquele jogo único, aquele bate-rebate, quem sabe a bola entra e o Brasil é campeão. Mas não chega, gente. Essa seleção brasileira, aí se chegar numas quartas de final, acho que é muito. É o título, né? Se chegar, essa seleção brasileira, se chegar às quartas de final, é o patamar mais elevado. A seleção, com todo respeito ao Dorival e a todos os jogadores, sou fãs de alguns e acho que muitos deles rendem muito bem nos seus clubes, mas não rendem juntos, bem dentro da seleção brasileira, mas a seleção é fraca. Vamos ser sinceros, a seleção brasileira é fraca. A gente acompanhou a Copa América e a Eurocopa, a gente viu a diferença de qualidade. O Dorival disse, vamos chegar à final. São só 7 jogos e quando tiver a Copa, quem sabe dá uma química. Não pode, quem sabe dá uma química, né? Antes a gente apostava nos jogadores, agora a gente está apostando no número de partidas, quem sabe o time se entrosa. Não dá, né? Não dá. Mano, Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas falaram sobre o Palmeiras, falaram sobre a saída do Dudu e também a chegada do Facundo Torres no Verdão. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Verde React.